pequeno padawan, meu nome é Getúlio Bispo e como você bem sabe, hoje, segunda-feira, está começando mais uma aula aqui no nosso canal. Roda a vinheta que você não vai perder por esperar. Então, hoje a gente está começando com a primeira aula dele, o melhor editor de texto profissional, o Microsoft Word. Uau! Hoje a gente vai entender um pouco como funciona a estrutura dele, como abrir um arquivo novo, como abrir arquivos que a gente já está editando e também ver como é que a gente vai fazer uma formatação, como é que funciona a formatação de texto no Word. Então eu espero que vocês gostem, vamos ver essa aula que vocês vão achar muito show. Vamos lá? Pequeno Padawan, esse é o Word. Então quer dizer, é a tela inicial do Word. Para a gente entender aqui rapidamente, quando você abre o Word, ele vem direto para essa tela, que vai estar dividida da seguinte maneira. Essa área branca aqui vai estar trazendo uma série de modelos para que a gente possa estar utilizando e editando a partir do que já está pronto. Ou se a gente preferir, a gente vai clicar aqui, ó, em um documento em branco, certo? Sempre que a gente for iniciar um novo documento, a gente clica aqui num documento em branco sem nenhum tipo de configuração pré-definida. Nesse canto aqui azul, ao passo que você for utilizando o Word e abrindo os documentos, salvando e tudo mais, ele vai criar uma lista de arquivos recentes. Então aqui vai estar os arquivos recentes. Se por algum motivo o arquivo que você quer não foi utilizado recentemente, você vai clicar aqui em mais documentos, que ele vai abrir uma janela para que você vá procurar, pode estar no seu computador, e aí você vai fazer a navegação normal até chegar lá no seu documento, tá certo? Mas vamos começar aqui com um arquivo novo, clicar aqui em documento em branco, para que a gente possa ver e compreender a tela inicial do Word, tá certo? Então aqui a gente vai ter um layout, né, da página que a gente vai trabalhar. A gente já nota aqui o cursor piscando e tem a margem aqui, ó, em volta. Essa margem a gente também vai ver como fazer a configuração dela. E o Word, a interface dele é dividida por abas. Então a aba página inicial vai se tratar basicamente de formatação, né, e a organização do teu documento. Inserir vai ser tudo aquilo que a gente pode colocar dentro do nosso documento. Isso a gente pode ver se, por exemplo, imagens, tabelas, formas e cabeçalho, rodapé e tudo mais. A parte de design, a gente vai ter algumas configurações de formatação pré-definidas. A gente já pode clicar aqui em alguma dessas e ele vai ter uma formatação, cor de letra, tipo de fonte, tamanho e assim por diante. Então, tecnicamente, tudo que a gente vai visualizando está separado nesses grupos que a gente chama de aba, certo? E logo abaixo, quando a gente clica nela, a gente vai estar visualizando o conteúdo da mesma, tá ok? Então é isso. Para a gente utilizar, normalmente a gente vai precisar de um texto, certo? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu vou digitar um texto aqui um pouco grande para mostrar para vocês basicamente como a gente pode fazer uma formatação simples, certo? Pois bem, tá aí, esse é um código, pessoal, que a gente utiliza para digitar um texto automático aqui no Word. Por exemplo, a gente vem digitar igual, RAND, abre parênteses, digita a quantidade de linhas e a quantidade de parágrafos que o texto vai ter. Então, por exemplo, eu posso botar 3,6 e ele vai criar um texto de 3 parágrafos com, em média, 6 linhas ou 6 pontos, enfim, para você fazer aí uma ideia do teu texto, tá ok? Então a gente vai fazer uma pequena formatação aqui. Vocês já podem estar utilizando isso como uma forma de exercício. Vocês podem treinar isso aí fazendo exatamente como eu vou fazer aqui.
Então vocês vão selecionar aí, ó, o primeiro parágrafo. Para selecionar é muito simples. A gente vai posicionar aqui, ó, do lado esquerdo do texto, clicar e segurar com o mouse e arrastar sobre o texto até o final de onde a gente quer que seja selecionado. A gente não precisa ir passando linha por linha, só chegar lá no final do texto e o final da seleção e ele já vai preencher automaticamente. Aqui na página inicial, a gente vai ter aqui, ó, no grupo fonte, aqui, ó, fonte, nesse grupo aqui, a gente pode ter a opção de trocar a fonte, ou seja, a aparência do nosso texto. Então, assim, normalmente, né, quando a gente instala no computador, já tem todo esse padrão de fontes, né, que já vem pré-instalado, e a gente pode escolher aqui Arial Black, certo? Outra coisa que a gente pode estar alterando é o tamanho da fonte. Dependendo do tipo de documento que a gente vai estar redigindo, é importante não exagerar, certo? A gente também tem a opção aqui de negrito, que é para dar uma destacada no texto. A gente vai encorpar a fonte. Quando a gente seleciona, ela fica um pouco mais grossa. Itálico, ele vai dar uma inclinada no texto. Sublinhado, ele vai sublinhar, certo? Aqui são atalhos para aumentar e diminuir o tamanho da fonte, que vocês podem ver, certo? E aqui, ó, é um recurso bem interessante chamado maiúscula e minúscula. Digamos que eu quisesse esse texto aqui todo em maiúsculo, e eu digitei ele em maiúsculo e minúsculo. É só vir aqui e eu escolher a opção maiúsculas. E todas as letras, né, do texto selecionado vão ficar maiúsculas. Se eu quiser todas minúsculas, é minúscula. Se eu quiser a primeira letra da sentença em maiúscula, ele vai verificar, ó, primeiro aqui, depois do ponto é que é a outra sentença, então ele vai organizando da seguinte maneira. Então, assim, é bem prático mesmo. Nesse azinho aqui, eu gosto muito de frisar o ícone do recurso que a gente vai estar utilizando, porque é mais fácil para memorizar. Então, normalmente, quando você vê uma letrinha A com essa faixinha de cor embaixo, é para a gente mudar a cor da fonte. Ou seja, eu quero esse texto verde. Então, vou escolher aqui o verde e o texto ele vai ficar verde, certo? Se, por exemplo, já usou alguma vez aquele famoso marca-texto, então aqui no Word a gente também pode marcar o texto, né? A gente seleciona aqui o trecho que a gente quer marcar. Ele vai vir aqui, ó, nessa opção realce de texto. A gente pode escolher a cor também, claro, esse verde limão aqui, e tá aí realçado. A gente já pode, por exemplo, fazer a impressão de uma apostila que a gente vai desenvolver já com as partes importantes destacadas, certo? Então essa seria a formatação básica que você poderia aplicar, né, ao seu documento. Como eu falei, existem algumas formatações pré-definidas aqui no Word. Basta que você selecione o texto e aqui, ó, na aba Estilo, você vai ter todos esses modelos aqui. Basta você escolher esse daqui, ó, normalmente para citação intensa. Ele já deixou desse jeito aqui, já separação e tudo mais. Então, assim, já tem algumas coisas que podem adiantar o teu trabalho. Basta você verificar que é mais prático para você, certo? Então, outra coisa bem importante é que quando a gente vai digitando, normalmente tudo está alinhado à esquerda, ou seja, vai ficar alinhado aqui, ó, do lado esquerdo. Porém, do lado direito vai ter essa inconsistência, vocês podem verificar aqui. O ideal seria que os dois lados estejam justos, né? Ou alinhados dos dois lados. Basta que a gente selecione o texto e vem aqui, ó, na opção parágrafo, exatamente nessas 4 opções aqui. A gente pode alinhar à esquerda, deixar centralizado, para que o texto venha do meio para as pontas, ou seja, deixando os lados iguais, porém inconsistentes.
alinhar a direita, onde o lado direito vai estar alinhado e o lado esquerdo inconsistente. E esse aqui, que é o que a gente está procurando justificar, ele vai justificar dando um espaço maior entre as palavras de acordo com a necessidade, para que ambos os lados fiquem alinhados, como vocês podem ver aqui, ó, diferente desse daqui. Então, o que a gente pode entender? Para a gente formatar o nosso texto, a gente vai precisar basicamente das opções na aba Página Inicial, concentrando-se no grupo Fonte e no grupo Parágrafo, tá certo? E para que cada ação que a gente vai executando aqui em cima, o texto ele tem que estar selecionado. Não basta, ó, o cursor está aqui parado, eu clicar aqui em negrito, não vai acontecer nada. Eu preciso selecionar o texto que eu quero e apertar aqui, ó, negrito, para que ele saia ou entre. Coloquei o itálico. Então, se está selecionado, aquela área selecionada ele vai assumir a formatação que eu estou aplicando. Se não tiver, infelizmente não vai acontecer nada e você vai ficar quebrando cabeça sem necessidade, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a primeira aula do Word. É uma aula introdutória, só para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhes. Eu vou trazer alguns exercícios para que vocês possam também estar praticando. Hoje a gente viu a parte de formatação. Então, na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho mais das outras opções aqui da página inicial, para que vocês possam estar desenvolvendo aí as habilidades do Microsoft Office Word. Então é isso, pequeno Padawan, mais uma aula concluída. Espero muito que vocês tenham gostado e deixa seu comentário se você estiver aqui no Facebook com a sua dúvida, com seu elogio, com a sua crítica. Compartilhe esse vídeo para marcar os seus amigos, para que eles também tomem conhecimento aqui do nosso canal. E se você está no YouTube, não deixa de se inscrever, porque além das aulas na segunda-feira, no meio da semana eu estou colocando um vídeo ou outro com dicas e vem outros projetos por aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então não deixa de se inscrever, dá o joinha e beijo grande, abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!